Olá, pessoal. Eu sou o professor Eduardo Felipe, estou aqui de novo com a disciplina Plano Diretor, na nossa aula 3, né? E estamos aqui chegando na unidade 3, que trata do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, a gente já mencionou em aulas anteriores, é uma lei federal, a lei número 10.257/01, a lei 10.257/2001, que regulamentou a política urbana brasileira. E aí que estava, a princípio, evidenciada na Constituição Federal nos artigos 182 e 183, e que entrou em vigor em outubro de 2001. O Estatuto da Cidade. Entre as diretrizes gerais da política urbana brasileira, o Estatuto da Cidade coloca a garantia do direito à cidade sustentável, a gestão democrática da cidade, a função social da propriedade, a recuperação dos investimentos públicos que tenham gerado valorização imobiliária, a distribuição justa do ônus e benefícios da urbanização e a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira do desenvolvimento urbano. Você pode observar aqui que a busca pela cidade sustentável, que vem ali desde o conceito que a gente viu de desenvolvimento sustentável, essa questão da gestão democrática da cidade, a participação popular, uma gestão participativa, também já enumeramos, mas vamos explicar ainda posteriormente essa diretriz. A função social da propriedade, que é aquilo que coloca a propriedade não só como um bem patrimonial do dono, mas que ela tem uma função coletiva. A recuperação dos investimentos públicos que tenham gerado valorização imobiliária, aí entra a questão tributária, entre outras questões em si. Essa distribuição dos ônus, né, das taxas, das cobranças e dos benefícios também da urbanização, que seja uma distribuição justa. E essa adequação dos instrumentos à questão tributária e financeira, que é o financiamento, também é fundamental. Esses 6 pilares que, vamos dizer assim, norteiam ou sustentam a política urbana brasileira. Essas diretrizes se convertem nos instrumentos da política de desenvolvimento urbano. Esses instrumentos da política de desenvolvimento urbano muniram o poder público de maior poder de intervenção. O poder público, através desses instrumentos da política de desenvolvimento urbano, tem o maior poder de intervenção no uso, na expansão e no desenvolvimento das cidades, quais sejam eles, e nós iremos ver no decorrer da aula. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, está no artigo 5º e no artigo 6º do Estatuto das Cidades. O IPTU progressivo no tempo, o artigo 7º. A desapropriação com pagamento em títulos, o artigo 8º. O consórcio imobiliário, no artigo 46. A outorga onerosa do direito de construir, no artigo 28 a 31, o direito de superfície, no artigo 21 a 24, e a transferência do direito de construir, no artigo 35, operações urbanas consorciadas, no artigo 32 a 34, e o direito de preempção. A outorga onerosa do direito de construir e o direito de superfície, quer dizer o quê? O proprietário não pode ocupar o seu terreno da maneira que quiser. Então, as normas urbanísticas por si já representavam um limite sobre o uso do terreno, né? Mas o Estatuto da Cidade ampliou esse poder de intervenção do município quanto ao uso e à ocupação do solo, quando instituiu esses instrumentos de outorga onerosa do direito de construir e do direito de superfície, ou seja, são instrumentos que vão gerar custo para quem vai pleitear usufruir desse direito de construir e desse direito de modificar a superfície da sua área urbana. No artigo 35 existe um instrumento que já a gente enumerou como a transferência, está enumerado lá como a transferência, a gente já citou, transferência do direito de construir, né? Esse instrumento se aplica aos casos em que o poder público municipal
tem interesse em preservar os imóveis com grande valor histórico-ambiental. Essa questão aqui se centra e se coaduna com o tombamento. Muitos municípios, inclusive aqui no nosso estado, dada a idade das suas construções, dada a idade do seu acervo patrimonial, acervo físico, tem imóveis tombados pelo acervo histórico, né? Tem imóveis tombados pelo patrimônio histórico. Então, esse caso se aplica a transferência ao direito de construir, onde quando o imóvel é tombado, o proprietário não tem mais direito de modificá-lo ao seu bel prazer. Então, ele tem que obedecer, inclusive, a entidades como o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que fiscaliza ou que determina, ou seja, a liberdade de modificação do imóvel já não é a mesma quando o imóvel é tombado, quando o imóvel tem um valor cultural e histórico que deve ser preservado. Nesses casos, o proprietário pode utilizar ou vender a diferença entre a área construída do imóvel preservado e o total da área construída atribuída ao terreno pelo coeficiente de aproveitamento, conforme estabelecido na legislação municipal. Naturalmente que essa transferência do direito de construir ela vai ser normatizada na lei municipal, com as convenções e as conveniências que os legisladores conceberem. As operações urbanas consociadas são instrumentos de intervenção urbanística que visam modificar a estrutura de um setor da cidade. Então, o que acontece? O poder público, em parceria com os proprietários, daí vem o nome consociado, investidores privados, moradores e usuários permanentes de um setor, implementam um projeto de reconstrução urbana. Isso está previsto no plano diretor, esse instrumento aqui. O direito de preempção é o direito de preferência de compra de imóvel dado ao poder público no ato da venda. E isso ocorre, as áreas onde incide este direito devem ser definidas pela legislação municipal, naturalmente, mas são áreas que devem ser utilizadas predominantemente para regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental e proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Então, o instrumento do direito de preempção, que é esse direito de preferência dado ao poder público para comprar um imóvel, ele geralmente é executado, o Estado intervém nessas questões para executar, como instrumento da política urbana, o direito de preempção, nessas circunstâncias que foram elencadas aqui. Para que haja a execução da política urbana, é preciso que haja dinheiro para financiar. É preciso que haja uma arrecadação, é preciso que haja uma forma de que se financie essa política urbana, de que se financie essa execução daquilo que foi planejado no plano diretor. Só que, primeira coisa, para que exista esse financiamento, o custo do plano diretor deve ser compatível com os recursos disponíveis do município. E essas fontes de recurso, todo mundo já conhece em grande parte delas, né, que são de origem tributária. São as taxas, os impostos, as contribuições de melhoria, todas elas no arcabouço contábil, no arcabouço jurídico do município, elas estão normatizadas, esses impostos, que a gente pode dizer... essa arrecadação, essa questão tributária está dividida em cada uma devido à sua questão legal e à característica da sua finalidade do tributo, os tributos, né? Pode ser caracterizado como taxa, imposto ou contribuição. E também outra fonte são multas, né, que o poder público pode cobrar, isso aí em caráter de infração, né, em punição de infração, dívida ativa, rendimentos financeiros, etc. Mas o Estatuto das Cidades definiu instrumentos que podem auxiliar no financiamento da política urbana, que são os que nós vamos ver agora. O IPTU progressivo no tempo, a outorga onerosa do direito de construir, as operações urbanas consociadas, já estava lá incluído nos instrumentos gerais, transferência do direito de construir e o próprio consórcio imobiliário, né? Antes de elencá-los, a política tributária, é bom observar, definida no Estatuto da Cidade, prevê que os tributos e taxas sobre
imóveis urbanos serão diferenciados em função do interesse social. Aqui a gente vê que a tributação sobre a questão dos imóveis sobre as áreas urbanas não necessariamente são só sobre o valor venal do imóvel, como é o IPTU diretamente. Outros fatores que nós vamos ver a seguir, serão descritos a seguir, também diferenciam a cobrança a cobrança do tributo de um bem, de um imóvel para o outro. Instrumento de financiamento da política urbana, IPTU progressivo no tempo. É um instrumento que tem o objetivo de induzir o cumprimento da função social da propriedade. Ele se aplica aos imóveis dotados de infraestrutura que estão servindo à especulação imobiliária. Então, até isso, na política urbana brasileira, está previsto essa questão de coibir a especulação imobiliária. Todo imóvel tem que ter sua função social, e foi visto isso anteriormente, na legislação que nós já expusemos aqui, fizemos a exposição aqui. Existem restrições, naturalmente, para que esse instrumento, esse IPTU progressivo, seja aplicado. E também é bom deixar claro que ele não tem a finalidade de arrecadar recursos, né? A arrecadação de recursos é uma consequência da aplicação desse instrumento. Ele visa o quê? Ele visa o uso racional do solo urbano, o IPTU progressivo no tempo, né? Essa categoria especial aqui de instrumento, né? Então, decorridos 5 anos desse instrumento, de 5 anos da cobrança do IPTU progressivo no tempo, o poder público poderá desapropriar o imóvel, pagando com títulos da dívida pública aprovado pelo Senado. Outro instrumento de financiamento se considerar a outorga onerosa do direito de construir. Ela gera recursos na medida em que obriga o proprietário a pagar ao município pelo direito de construir, em circunstâncias que sejam definidas no plano diretor, não são em circunstâncias aleatórias, esse pagamento. Outro instrumento, as operações urbanas consorciadas, né, são instrumentos que servem para o poder público recuperar parte dos investimentos gastos em obras de infraestrutura que resultaram na valorização imobiliária, ou seja, é um momento do poder público cobrar ou recuperar aquilo que ele investiu e que valorizou as propriedades particulares. A transferência do direito de construir permite, através de lei municipal, que o proprietário exija o direito de construir em outro local quando seu imóvel for necessário para preservação histórica, ambiental, etc., regularização fundiária e implantação de equipamentos urbanos. Ou seja, se transfere o direito de construir do imóvel que o proprietário tinha, mas que tem uma finalidade para o poder público, seja histórica, ambiental, regularização fundiária, se transfere esse direito de construir para outro local, quando seu imóvel for útil para o poder público. O consórcio imobiliário e o consórcio imobiliário permite que o proprietário que não possua condições financeiras para viabilizar planos de urbanização, edificação, etc., transfira seu imóvel para o poder público e receba em troca unidades edificadas. Também é um instrumento que consta no Estatuto das Cidades. Também constam no Estatuto das Cidades instrumentos de regularização fundiária. E o que são esses instrumentos de regularização fundiária? São instrumentos de intervenção pública que visam legalizar a permanência de populações moradoras nas áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de habitação. Aqui praticamente generalizado a utilização. Todo município tem problemas com regularização fundiária, tem problemas com pessoas que passaram a ocupar uma área que não eram delas, né, que não era delas, e foram ficando e acabaram garantindo um direito, né, que isso está regulamentado lá na Constituição Federal, que nós vimos na unidade anterior, quando a gente começou a ver a política urbana brasileira, esse direito de propriedade, esse direito de posse e propriedade sobre uma determinada área, um determinado terreno. E o principal instrumento de regularização fundiária é conhecido como usucapião. A usucapião, ela beneficia aqueles que moram em uma área até 250 metros quadrados, isso aqui já foi dito na leitura do artigo da Constituição Federal, há pelo menos 5 anos consecutivos e que não sejam proprietários de imóvel urbano ou rural. Vocês podem observar o quanto
o quanto é generalizada essa questão da regularização fundiária, da precarização fundiária, que na Constituição já estava previsto esse tópico da uso capião que nós estamos aqui estudando nos instrumentos de regularização fundiária. Não foi necessário só ser regulamentado no Estatuto das Cidades. Na própria Carta Magna brasileira já se mencionava esse instrumento. Existem também as zonas especiais de interesse, que também é um instrumento que auxilia na inclusão de parcela da população dos centros urbanos que ocupa áreas de maneira ilegal. Essa zonas especiais de interesse social. Então, esses instrumentos são instrumentos que fazem com que a precarização fundiária seja modificada, que haja uma regularização fundiária e que as populações que ocupam essas áreas que não são delas, essas áreas, vamos dizer assim, de maneira ilegal, ocupam áreas ilegais, ou de forma individual, como uso capião, ou de forma coletiva, possam ter sua posse regularizada. Esse aqui é um instrumento, inclusive, jurídico. Gestão democrática da cidade. No caso da gestão democrática da cidade, a gente já mencionou, vocês puderam observar que no decorrer de todas essas nossas aulas, nós tratamos nessa questão da participação popular, nessa questão de convidar a população a participar do processo de planejamento. Isso foi uma coisa pactuada também na Constituição, né? E que em todas as etapas, fundamental que a população participe dessa Constituição, desses planos e desse planejamento e da execução, para que haja uma aproximação maior dos interesses da comunidade, porque a administração pública ela se pressupõe que ela deva servir à comunidade. Então, para que uma condição maior do que uma gestão democrática, uma gestão participativa, para que a comunidade se sinta atendida. Então, a gestão democrática da cidade se refere a todos esses princípios, a adoção desses princípios, estratégias, diretrizes seguidas na formulação e implementação do plano diretor, que contemplem a efetiva participação da coletividade, que foi isso que a gente falou. O prefeito e os vereadores são responsáveis pela promoção da participação popular na construção e implementação do plano diretor. Quando a participação da sociedade não for garantida, vejam só o quão importante é a participação da sociedade na concepção do plano diretor. Quando ela não for garantida, o Ministério Público pode ser acionado com um pedido de anulação do processo de concepção do plano diretor. E, inclusive, uma ação de probidade administrativa que visa punir os administradores quando cometem atos que prejudicam a receita do município ou burlar leis pode ser impetrada. A má gestão de alguns instrumentos urbanísticos pode ser considerada também improbidade administrativa. Então, tudo isso é uma questão muito, vamos dizer assim, arraigada e fiscalizada. Essa questão da participação popular, vê que é considerada até como improbidade administrativa, bem como a má gestão dos instrumentos que o Estatuto da Cidade coloca para a gestão utilizar como instrumentos urbanísticos, né? De acordo com o Instituto Polis, a gestão democrática deve ser conduzida pelo plano diretor observando os seguintes pontos. Prever instâncias de planejamento e gestão democrática para implementar e rever o plano. Então, é necessário que essas instâncias de planejamento participativo estejam não só na implementação, como na revisão do plano. É necessário que apoie-se o processo de gestão democrática e participativa de todos de uma forma integrada, que se garanta o acesso à informação para todos os cidadãos. Isso é uma tendência da administração pública, é uma tendência jurídica, é uma tendência, né, moderna do poder público, né, que é necessário que haja esse acesso à informação, e o monitorar a aplicação dos instrumentos urbanísticos do plano. Então, essa gestão democrática, esses 4 pontos fundamentais devem ter participação popular, estão incluídos na gestão democrática e participativa prevista no plano diretor. E como instrumentos, como formas de se conceber essa gestão democrática, nós temos os instrumentos que são os conselhos, as conferências da cidade, as audiências públicas, estudo de impacto de vizinhança, o orçamento participativo e a iniciativa popular. Esses 6 instrumentos são instrumentos que trazem a população, que trazem a coletividade
para o centro dar decisões, cada um na sua forma, como nós vamos ver agora, né? Os conselhos são órgãos formados por representantes do poder público e da sociedade que permitem a participação direta da população na construção da política urbana. Tem a função de acompanhar e fiscalizar o planejamento da cidade. Aí conselhos não tem só nessa área da habitação, tem conselho de saúde, conselho de Fundeb, hoje em dia tem conselho para tudo, então tudo isso é uma questão da participação popular nas decisões e no monitoramento da execução dos planos também. As conferências da cidade sistematicamente são realizadas pelos municípios, são grandes reuniões promovidas pelo poder público com ampla participação popular. Nelas se define a política de desenvolvimento urbano. Então, são institutos deliberativos as conferências da cidade também. As audiências públicas são apresentações de planos ou projetos pelo poder público à sociedade. Qualquer projeto de grande monta que o poder público vá propor, ele tem que apresentar à sociedade através da proposta dessas audiências públicas, né, que são realizadas pelo poder público para dar conhecimento da ciência à sociedade, das suas ações e das suas propostas e do seu planejamento. Desses projetos especificamente. O estudo de impacto de vizinhança serve para medir o efeito da instalação de um grande empreendimento sobre o local, né? Então, qualquer grande empreendimento que vá se instalar em qualquer município, ele tem que ter o estudo de impacto da vizinhança para ver quais são os efeitos positivos e principalmente os negativos que ele vai suscitar na vizinhança, né? Nas imediações, nas adjacências. O orçamento participativo, hoje, o orçamento participativo é um grande elemento usado também nas administrações, é um instrumento de gestão democrática. A população, ela participa nas decisões sobre os gastos públicos do ano seguinte. Então, o orçamento participativo, nós já vimos anteriormente, apenas por alto, que existe o orçamento anual, depois do plano plurianual, né? O instrumento de fixação de gastos do governo é o orçamento, e dentro desse orçamento, que é um instrumento formal de fixação de gasto, existe a parte destinada ao orçamento participativo, ou seja, onde a população decide o que vai ser gasto no governo no ano seguinte, dentro das metas, dentro das ações de governo programadas nos instrumentos anteriores. Então, o orçamento participativo vem ganhando corpo e cada vez mais incluído essas obras, esses investimentos escolhidos pela população, que é o orçamento participativo. E a iniciativa popular significa a proposição de projetos, planos ou alterações na legislação da população. Isso aí, a população tem a condição de propor leis, ou seja, não é só o vereador, não é só o parlamentar, não é só o legislador que pode propor leis. A população, através da iniciativa popular, também pode propor leis. Então, esses instrumentos de gestão democrática dão a diferenciação na política de planejamento urbano, na política urbana brasileira. Nós encerramos o assunto da matéria, o assunto da disciplina com essa pauta, né? Espero que todos tenham tido um bom aproveitamento, espero que estejam acompanhando as atividades do ambiente virtual, desejo um bom proveito a todos e espero que tenham um bom êxito nas nossas avaliações, e foi um prazer estar trocando conhecimento com vocês. Obrigado.